Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve problema de sangramento gengival? Ou então ao utilizar o fio dental, perceber que sangra facilmente? Ou até mesmo durante a própria escovação, durante a utilização da escova, ou até na alimentação, perceber que tem alguma gengiva um pouco inflamada, um pouco vermelha, um pouco sangrante? Pois bem, eu tenho um vídeo aqui que pode ajudar muito a você entender o que pode estar acontecendo nessas situações, tá ok? Meu nome é Rafael, sou dentista, especialista em periodontia, que é essa parte ligada à saúde da gengiva, e implantodontia. Eu vou fazer aqui 4 vídeos que vão explicar melhor toda essa situação que eu chamei a atenção. E vamos aqui agora para o nosso primeiro vídeo, que eu acho que vai ser bem interessante para você entender o que pode estar acontecendo aí. Muito bem. Quando eu montei essa apresentação, eu chamei ela de saúde bucal, saúde total. Qual que era a ideia aí, né? Por que desse nome? Já faz bastante tempo que não faz sentido a gente imaginar em saúde como um todo, seja por meio de uma boa alimentação, seja por meio de buscar atendimento de um nutricionista, exercícios físicos, alguém da área de educação física, e a gente negligenciar a saúde do meio bucal. Sim, porque eu vou te mostrar, está tudo interligado. Então nada mais justo do que chamar saúde bucal, saúde total. Então antes um pouquinho, eu quero explicar aqui para vocês o que é a periodontia, o que trata essa área da odontologia, né? Para a gente poder até nos próximos vídeos entender melhor as explicações que vão ser dadas. Então você tem uma imagem aí como se fosse um dente por meio de um corte, né? Imagina que você pegou uma maçã, eu fiz um corte e estou mostrando essa face aqui da imagem para vocês. Essa superfície mais azulada, mais superior, é como se fosse o esmalte dentário. O esmalte é o mineral mais duro do organismo, por isso mesmo não é à toa, né, para poder sofrer força mastigatória e segurar, e sustentar e suportar. Essa camada mais amarelinha, cheia de linhas, é o que a gente chama de dentina. A dentina é uma camada mais interna, e essas linhas, esses canais, eles fazem contato com o nervo, que é a parte mais central do dente, onde está a parte viva do dente, vamos assim dizer. Ali ao redor, você vai ver a gengiva, que está ali um pouquinho rosa, mais abaixo o osso, que está amarelado com esses, como se fossem os grãos, e tem umas linhas ali, ó, ligando o dente ao osso. Aquilo ali a gente chama de ligamento periodontal. É como se fossem uns elásticos que seguram o seu dente na base óssea. O que eu quero dizer, né? O seu dente ele está preso na parte superior, que é a maxila, e na inferior, que é a mandíbula, por meio dessas estruturas. Ligamento periodontal, que é esse elástico, osso e gengiva. Então estudar como eu mantenho essas estruturas é o que vai dar longevidade para que meu dente fique na arcada, com saúde, suportando forças mastigatórias até o resto, até o fim da vida. Né? Não tem nada a ver essa história de que é normal ficar idoso, ficar velho e perder dente. Nada a ver. Muito bem. Antes eu gosto de falar um pouquinho sobre esse item aqui, cáries, né? Por quê? O que é a grande preocupação do adulto quando ele procura o atendimento odontológico? Ele quer saber quantas cáries novas foram achadas, ele meio que mensura a qualidade, né, da sua saúde bucal em virtude da quantidade de cáries. E não que esteja errado isso aí, não que não seja relevante, não seja importante, pelo contrário. Óbvio que durante a avaliação nós temos que descobrir cáries novas, recidivas de cárie, né? O que é isso? Local onde já possa ter acontecido alguma cárie que está tendo alguma nova infiltração, mas o que eu estou chamando a atenção nesse vídeo é com relação à saúde gengival. O que eu quero que as pessoas entendam é de fato que sim, ao realizar uma correta higienização com o fio dental, com a escova, você vai ganhar em manter as suas restaurações por mais tempo, evitar cáries novas e principalmente manter aquelas estruturas ali de suporte, né? Por que a gente chama de suporte? Porque é aquilo que segura o dente na arcada, íntegras ao longo dos anos. A doença periodontal, de uma forma bem superficial, bem para o leigo, né, para a gente poder fazer um bate-papo aqui informal mesmo, ela divide em duas, a gengivite e a periodontite. A gengivite, imagina você, que é quando
em virtude da formação da placa, que eu vou explicar nos próximos vídeos, acontece um prejuízo, que é uma inflamação na gengiva. Essa gengiva inflamada fica cheia, fica, digamos, entumecida, e ela fica sangrando facilmente. Então nessa hora você tem a gengivite. Por isso que no começo da nossa conversa eu perguntei sobre o sangramento. É um sinal muito importante que alguma coisa não está legal. Se essa doença avança, ou seja, se essa inflamação não só está em tecido mole, em gengiva, e começa a atacar o osso, que está logo abaixo, porque você imagina que a gengiva, a gente brinca assim, que ele é um cobertor de osso. Ou seja, o osso está aqui e a gengiva está cobrindo. Eu, no primeiro momento, inflamo a gengiva, eu tenho a gengivite. Essa inflamação avança, eu começo a causar uma destruição no osso, que chama periodontite. Então, quando você ouviu falar que alguém tem uma doença periodontal, é porque aquela quantidade de osso ao redor do dente começou a ser perdida, começou a ser reabsorvida. E o pior, eu vou explicar melhor também depois, é que isso não tem volta. Tudo aquilo que você perdeu de osso não regenera. Depois, é interessante a gente entender que existe o paciente periodontal. O paciente periodontal é um paciente que tem uma condição própria na saliva, além de outros fatores, que vão dar um resultado muito mais agressivo, infelizmente. É um paciente que tem que ter um cuidado muito mais de perto. Ele vive no consultório, infelizmente, a gente brinca que casa, né, com o periodontista, porque se eu posso, com outros pacientes que não são periodontais, vê-los a cada ano, a cada 6 meses, um paciente periodontal tem que ver de 3 em 3 meses. Então, infelizmente, é um paciente que depende muito do atendimento odontológico, tem que estar muito próximo nessa consulta, mas estando assim nesses retornos, estando em dia com esses retornos, ele consegue controlar a doença, né? Então é uma questão própria da saliva, é um grupo de bactéria específico, causa um prejuízo mais acelerado, mais rápido, que faz com que ele tenha que ter esse cuidado mais próximo mesmo. Quais são os sinais e sintomas da doença? Como é que eu fico sabendo se eu tenho problema de gengiva, se eu estou tendo perda óssea, se eu estou tendo essas coisas aí que estão sendo ditas, né? Bom, sintoma na doença crônica, ou seja, naquela doença lenta, que você vai perdendo o osso lentamente, aos pouquinhos, praticamente você não vai ter sintoma. Ou seja, você vai ter a perda óssea sem saber que ela está ocorrendo, né? O que chama a atenção para você ficar esperto, atento e logo procurar um atendimento odontológico é o sinal. O que é um sinal? O sinal é um achado, sinal é uma coisa que você está vendo, que você está percebendo. Por exemplo, o sangramento. Então o sangramento, a gente infelizmente ainda ouve, né? Ah, eu não uso o fio porque minha gengiva, quando eu uso o fio, ela corta e sangra. Na verdade é o contrário, né? Ali o fio está passando poucas vezes, aquela gengiva está inflamada, eu vou explicar mais para frente um pouquinho como é que é o processo, e ela sangra facilmente quando o fio toca naquela região. Então o sangramento, a gente fala, é o principal sinal de que a doença gengival está ativa. Está acontecendo agora, temos que ficar atento, é uma bandeira vermelha lá, ó, fica atento que aqui a situação não está legal. Quais as implicações da evolução da doença periodontal? A implicação mais óbvia, né, é a perda dentária, ou seja, vamos imaginar nessa imagem aí de novo, você pode perceber que do comprimento inteiro do dente, 2/3 dele está dentro de osso e 1/3 está para fora. Não é isso? Então isso é o ideal. Para poder o dente sofrer forças mastigatórias ao longo da vida, ele tem que estar bem inserido na base óssea. Ao longo da vida, a gente pode naturalmente, fisiologicamente falando, ir perdendo o osso e essa proporção ficar meio a meio. Ou seja, metade para fora, metade para dentro. É razoável, não tem problema. O que não pode acontecer é por fatores ligados à doença periodontal, à doença gengival, essa proporção se inverter, ou seja, 1/3 do dente dentro de osso e 2/3 para fora. Aí você pode perguntar, mas como? Ué, porque o osso vai sendo reabsorvido, vai diminuindo, 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 até chegar a um ponto que essa raiz dentária está presa por uma pontinha. Aí a própria força mastigatória passa a ser um fator que acelera a perda óssea. É como se fosse um prego que eu bati numa tábua só a ponta e depois comecei a martelar ele sem ser no sentido do longo eixo dele, ou seja, de lado, alguma coisa nesse sentido. Ele não vai suportar, ele não vai resistir a essas forças em diversos sentidos, sendo que aquela ancoragem é muito pequena, é muito insuficiente, né? Mas até mais importante do que isso, não que não seja importante, né, obviamente, a manutenção dos dentes,
eu tenho ainda que estar hoje preocupado com a questão da medicina periodontal. O que é a medicina periodontal? Medicina periodontal é uma parte da odontologia que começou a estudar o caminho oposto do que a gente estudava antigamente. Antigamente a gente estudava o quê? Qual é a repercussão da doença sistêmica, ou seja, da doença, né, geral do paciente no meio bucal. Um paciente diabético tinha mais sangramento gengival, o paciente diabético tinha mais dificuldade de cicatrização depois de uma extração, de uma cirurgia. Então, a gente começou a estudar o oposto. O que é uma inflamação? O que uma inflamação gengival pode resultar no organismo como um todo? Ou seja, o que a doença bucal pode gerar sistemicamente? E são vários os achados, né, várias as pesquisas. A gente começou a descobrir que, por exemplo, a gestante com uma gengivite não tratada, ela pode ter mais facilmente um parto prematuro, ela pode ter mais facilmente o nascimento de um bebê de baixo peso. Começou a ser provado que as gengivites, as inflamações gengivais, vão ter relação com doenças cardíacas, com doenças pulmonares, articulares também. Então, você vê que está tudo interligado, né? Tem até uma última pesquisa que saiu no começo de 2019, que foi muito interessante, assim, chamou muita atenção, que associava Alzheimer à doença bucal. Então, o paciente morreu, foi feita a necrópsia, foi avaliado lá na parte do cérebro dele que tinha uma bactéria bucal. Aí você fala, poxa, mas como é que essa bactéria foi parar lá? Normal, né? Tá no corpo. Não, não é normal. Ela estava no trato digestivo, né? Boca, estômago, intestino, fezes. E agora essa bactéria, ela ganhou a corrente circulatória, ou seja, ela foi por meio de uma gengiva inflamada que estava sangrando, ela entrou naquele vaso sanguíneo e foi alojar lá no cérebro do paciente. Então você vê, por meio de inflamações gengivais, sangramentos gengivais, a bactéria que está no meio bucal vai alojar em outras regiões. Então, não tem mais como a gente dissociar as coisas, né? Não tem como, a gente tem que cuidar muito da saúde bucal porque está muito interligada ao resto da nossa saúde. Como é que funciona essa questão saúde, doença e cura, né? Eu consigo ficar curado da doença periodontal, uma vez que eu apresentei essa doença? Não é bem isso, né? O que a gente vai fazer é um tratamento, que é a profilaxia, que é a limpeza, a remoção de placa, a remoção de tártaro, vai deixar condições para que aquela gengiva cicatrize, saia daquele processo inflamatório, e aí eu vou ver como é que é a condição de higiene daquele paciente, quais são os hábitos, como é que é a questão da saliva dele, como é que se ele é um paciente periodontal ou não, para eu poder planejar uma manutenção de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano, para poder sim entrar então num ciclo de prevenção. Então assim, a fase do tratamento e manutenção é que vai gerar a prevenção. O paciente entendendo os cuidados que ele tem que ter em casa, modificando seus hábitos, ele consegue aumentar os intervalos de revisão, de retorno. O paciente não colaborando, não cooperando, ou tendo questões próprias da sua saliva que vão além da sua vontade, eu tenho que chamar no intervalo menor. Então, sim, infelizmente é uma questão diária, né? Nós vamos ter que mudar hábitos, mudar conceitos e entender que eu preciso diariamente estar controlando a doença periodontal. Aqui tem um resumo, né, mais ou menos do que a gente falou, como é que é o avanço da doença periodontal. Você vê aí no superior lado esquerdo, tem lá uma sujeirinha, como se fosse a placa bacteriana. Eu vou, antes de explicar essas imagens, dar uma informação legal que eu acho que vale a pena, que vai também servir como base para os próximos vídeos, né? Você imagina que ao redor do seu dente, a sua gengiva não está colada no dente, não está pregada no dente. Ela tem um espacinho mínimo, que biologicamente a gente chama de sulco gengival. Para entender mais fácil, eu faço uma comparação com o boliche. Por exemplo, quando a gente vai jogar boliche com aquela canaleta que tem na pista do boliche. Né? Imagina que ao redor do seu dente existe uma canaleta, ou seja, tem uma área lá mais funda e rasa ao redor entre a sua gengiva e o seu dente. A sujeirinha da alimentação, que vai formar a placa bacteriana, que eu vou explicar no próximo vídeo, essa sujeira se aloja dentro dessa canaleta. Enquanto a canaleta é rasa, eu consigo fazer uma higienização que a cerda da escova limpe no fundo daquela canaleta lá.
Quando eu não faço nada e essa sujeira fica parada nessa canaleta, imagina que a bactéria vai destruindo o assoalho, a porção mais baixa dessa canaleta, e aquilo que é uma coisa rasa vira uma cratera. Então, ao redor do seu dente, ao invés de você ter uma canaleta rasa, fácil de ser limpa, vira uma cratera ao redor do dente e essa sujeira passa a se alojar mais lá para o fundo, se tornando impossível, frente à escovação clássica, você fazer essa limpeza. Então você imagina que você saiu de uma situação em que tinha um sulco gengival, que é uma coisa que a gente fala lá biológica, ok, fácil de limpar, e virou uma bolsa periodontal. A bolsa periodontal é essa cratera ao redor do seu dente. Aí já é outra história, tem que ser tratado no consultório, outra situação. Então é mais ou menos o que essas imagens estão mostrando. Superior do lado esquerdo tem lá a sujeirinha, que está ali no primeiro momento inflamando a gengiva, que está na imagem do centro, a gengiva fica super cheia, mas você vê o osso ali, que é aquela montanha ali, amarelada, com os pontinhos mais escuros, ainda está inteira. Na foto do lado direito, o osso já começa a ser reabsorvido, você percebe que a sujeira vai descendo cada vez mais aqui no inferior do lado esquerdo, e a ponta do osso também vai sofrendo reabsorção, até esse dente começar a ter mobilidade e acontecer a perda dentária. Então isso aqui é basicamente, de uma forma acelerada aqui, a evolução da doença periodontal, a evolução da doença gengival, que começa com um simples sangramento, com uma questão que não chama muito a atenção. Aqui nesse slide a gente vai parar esse vídeo, que o entendimento da formação da placa bacteriana para o leigo mesmo, para mim é fundamental, que uma vez que você entenda o que é esse negócio de placa bacteriana, que a gente lê no creme dental, na escova, não sei aonde, remove a placa, se eu entender como é que a placa se forma, eu vou muito bem entender o porquê e a forma correta de usar o fio dental e a escova, e não porque alguém falou para mim, tá ok? Então vamos parar aqui por enquanto, vou aguardar você no próximo vídeo, espero que você esteja gostando, um forte abraço.